O Carreiras está de volta. Hoje você fica por dentro do dia a dia de um advogado especializado em direito bancário. Quem mostra esse trabalho é o advogado Roberto Mohamed. Pode se falar em especialista em direito bancário? Se você pegar um escritório que trabalhe basicamente contra bancos, ele é um especialista em direito bancário. A questão é conceitual o direito bancário. Por exemplo, uma das ações que uma das coisas que eu mais gosto de fazer no escritório são ações de indenização contra bancos. Essa ação está ligada à responsabilidade civil. Não é porque o banco é réu que eu vou mudar alguma coisa no que eu vou estudar. Eu tenho que estudar um ramo do direito civil chamado responsabilidade civil, que é a obrigação daquele que causa um dano de qualquer espécie em indenizar a vítima. O agente desse dano é um banco. Não é isso que vai transformar uma ação de indenização em ação de direito bancário. Mas um escritório se especializa, por exemplo, em só fazer ações de indenização contra bancos, ele acaba sendo identificado como um escritório de direito bancário. Mas, na verdade, é responsabilidade civil. O conceito de direito bancário, ele, na verdade, ele é amplo e ele é meramente uma identificação para quando você vai buscar um profissional que tenha uma maior parte das suas ações nesse sentido. O direito bancário é um conjunto de normas e de princípios jurídicos que regem o mercado financeiro, valores mobiliários, mercado de capitais e serviços de investimento, além de atividades financeiras que envolvam a tripartição das finanças em crédito, investimento e seguro. Oi, meu nome é Marta. Eu gostaria de saber quais são os outros ramos do direito que estão relacionados com o direito bancário. Praticamente todos, até o direito penal, porque os crimes contra a economia popular estão ligados diretamente à atuação dos bancos. A função, o conceito interdisciplinar do direito bancário é enorme. Ele se relaciona com todas as áreas do direito. O estudante que quiser um dia atuar porque gosta dessa coisa de sistema financeiro, mercado de capitais, e quiser atuar dentro do direito bancário, ele pode até se auto-intitular especialista em direito bancário. Principalmente porque dentro do direito bancário, ele pode fugir dessas áreas onde existe um volume muito maior de escritórios, né, que é a parte mais simples, que é de ações questionando contratos de financiamento, esse tipo de coisa, e partir para outras linhas dentro dessa área chamada de direito bancário, como, por exemplo, previdência privada, que eu acho que é a mina de ouro dentro dos próximos 10, 15 anos. Porque é o momento em que todo esse volume de contratos que hoje está praticamente na mão de um banco, porque você tem uma única empresa de previdência privada, como é o caso da Bradesco Seguros, que tem quase 50% do mercado. E você teve uma explosão desse sistema há 10 anos atrás. Então, daqui a 2, 3 anos, você começa a ter um novo ciclo, que é o do recebimento. As pessoas que contrataram esses planos vão começar a receber. A gente não tem isso ainda no mercado em um número muito elevado. E você tem que ter profissionais preparados para quê? Para intervir nessa questão, porque cálculo atuarial é extremamente complexo. O advogado que se especializar nesta área vai nadar de braçada. Meu nome é Maiara, eu queria saber se tem que gostar de números, matemática ou economia para se dar bem nessa área. Não, Maiara, você não precisa se preocupar com isso, porque tem perito para fazer isso. Você tem que estudar a mesma coisa que o juiz que vai julgar o seu processo estudou, direito. Seus clientes te procuram para que tipo de serviço? Dentro do direito bancário, mais indenizatórios, questionamentos principalmente sobre os abusos dos bancos em relação a tarifas e contratos, que é uma coisa absurda. O cheque sem fundo. O cliente tinha fundo, mas o banco devolveu o cheque a si mesmo. Isso é uma coisa muito corriqueira? Isso acontece. O lançamento indevido de taxas, que até pode provocar essa situação, porque vamos fazer uma conta. Eu estouro o cheque especial em R$1. A taxa que era de 10% passa a 22% sobre tudo. Portanto, saiu mais dinheiro da minha conta. Eu tinha um cheque pré-datado contando que eu ia pagar 10% de juros. Aquele cheque bate e volta sem fundo. A responsabilidade civil, ela vai buscar toda a cadeia de atos que geraram o dano. Quer dizer, se eu não tivesse me cobrado os 22%, mas sim 10%, eu teria de saldo para poder pagar aquele cheque. Então, ele é responsável, porque eu não fui eu que dei causa ao cheque ter voltado, foi o banco que me descontou indevidamente. Então, você nota aí que você vai desde o direito contratual, obrigacional simples, à responsabilidade civil, para buscar toda a cadeia de atos que provocou o dano, portanto, o dever de indenizar que o banco tem que fazer. Por exemplo,
Ele toma seu carro, você está devendo, mas você não deve o valor do carro. E ele não faz o leilão. Ele não leva aquele carro para leilão. Ele leva o carro daqui a 1 ano para leilão, porque ele deixa acumular. Só que a sua dívida está correndo. Você entregou o veículo, não pagou mais, eu não vou pagar um financiamento que o veículo não está mais comigo. Daqui a 1 ano, seu carro vale muito menos e a dívida aumentou muito mais. E aí ele leilou o seu carro e você que devia 10 e devolveu o carro, está devendo 20 e está sem o carro. Quer dizer, isso é absolutamente legal. O judiciário tem várias, centenas de decisões de que se o banco demorou 1 ano para fazer o leilão, o problema dele. Vão avaliar na época em que tomou o carro e vai ter que abater este valor e a dívida só pode ser corrigida a partir do momento que se apurou o saldo lá, na apreensão. Eu vejo às vezes julgamentos do Supremo que dão orgulho. E em relação aos bancos, por exemplo, essa choradeira toda em relação às ações dos expurgos, que os bancos estão pressionando abertamente o STF no sentido de tentar fugir da responsabilidade deles, eu não acredito que o STF vá ceder. Pode até ter um julgamento apertado, mas eu tenho certeza que o Supremo vai manter a responsabilidade dos bancos nos contratos sobre os depósitos feitos neles. Meu nome é Bruna e eu gostaria de saber qual é a legislação do direito bancário. Não tem, ela ao mesmo tempo que tem todas. Você vai buscar desde a Constituição, como base de muita coisa, mas principalmente o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. E aí a legislação específica para cada área. Por exemplo, se você está falando de indenização, a legislação de responsabilidade civil. Se você está falando de contratos bancários, teoria geral dos contratos e toda a parte do direito civil referente a contratos. Se você fala de qual doutrina ideal para você pesquisar, você pode usar basicamente aquela que se usa para estudar o direito empresarial, que é a mais voltada para a questão do direito bancário. Um dos fundamentos, e que eu entendo que com razão é feito por normativa administrativa, é que o Banco Central tem um papel de regulador do sistema financeiro. Então é ele que vai dirigir a política econômica do governo e tem que ter facilidade para mudar a norma de uma hora para outra. Por exemplo, enxugar o mercado de capital ou colocar mais crédito no mercado, você não pode colocar isso nas mãos da lei. E a gente já tem uma legislação que protege o consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código Civil. O que nós temos que ter é um judiciário muito mais firme nessa posição de defender o consumidor e de defender o cliente do banco. Meu nome é Marília. Questões como lavagem de dinheiro ou fraudes no sistema bancário são contempladas por este ramo do direito? Não exatamente. O papel do advogado especializado em direito bancário não é esse. O Código não existe direito penal bancário. Até porque os crimes de lavagem de dinheiro são crimes de direito penal econômico. No Brasil existe um órgão, que é a COAF, que tem a obrigação de acompanhar as movimentações financeiras das pessoas que tentam lavar dinheiro. Lavagem de dinheiro não está contemplado pelo direito bancário, que é eminentemente civil. Ele não tem natureza penal de nenhuma espécie. Daqui a pouco, as dicas de livros para quem quer se especializar em processos relacionados a instituições financeiras. É depois do intervalo aqui no Carreiras.